É muito engraçado porque desde que eu comecei o canal e criar conteúdo para a internet de uma forma geral, mesmo antes de vir aqui para o YouTube, eu sempre eu sempre agi como se todo mundo que está aqui me assistindo e chegando até mim através dos vídeos que eu faço para as outras redes sociais e comentando e interagindo comigo já me conhecesse há muitos anos. Eu sempre acho que é a minha família, os meus amigos, e eu nunca me apresentei para quem chegou depois. Quem chegou depois deve estar olhando para minha cara e dizendo assim, Quem é você? entendeu? Então, nesse segundo vídeo do canal, eu vou me apresentar para vocês, vou contar um pouco da minha história com a moda, como que ela aconteceu, e também vou contar para vocês se eu acho que vale a pena fazer moda em 2025, estudar moda em 2025, e também vou te contar como que eu consegui ser aprovada, sim, na Central Saint Martins, que é considerada a melhor faculdade de moda do mundo. E caso você não me conheça, olá, eu sou Thay Baranhana, sou uma nerd, especialista em moda e cultura pop. E já que você tá aqui, se inscreve no canal, não tá fazendo nada? Vai lá rapidinho, 10 segundinhos, você se inscreve no canal, já aproveita e deixa o seu like, é muito importante. Para mim, também vou deixar minhas redes sociais em algum lugar por aqui desta tela, para que você me siga e não perca mais nenhum conteúdo, tá bom? Então, tá bom. Então eu vou começar essa história te contando como que a moda aconteceu na minha vida. E antes que tu pense assim, ela desenhava desde criança, ela já era uma designer desde menina. Não, minha história com a moda não é nada romântica não, meu amor, tá bom? Não é mesmo, nadinha, nem um pouquinho. Na verdade, a moda aconteceu totalmente por acaso para mim. Eu nunca tinha nem cogitado a possibilidade de fazer moda porque eu não sabia desenhar. E para mim, moda era só desenho, né, gente? Assim como eu sei que tem muita gente que tá me assistindo aí que deve pensar mais ou menos a mesma coisa. Mas não, acredite se quiser, dá para fazer faculdade de moda sem saber desenhar. E o que, que aconteceu? Eu passei muito tempo à deriva. Eu terminei o ensino médio, é, querendo fazer jornalismo, por razões óbvias, não é mesmo? Sempre gostei de falar, sempre gostei de escrever. Infelizmente, né, várias coisas aconteceram. Eu tinha que estudar em faculdade pública, porque minha família sempre foi muito simples e, e eu não conseguia passar, porque era muito concorrido. Vocês que já tentaram fazer universidade em faculdade federal ou né, estadual, vocês sabem que é muito concorrido, gente. A concorrência é desleal, principalmente para jornalismo. Então eu não conseguia passar. E eu disse, ai, quem sabe então a gente faz um curso meio dupe, né? Porque dizem, corre a bocas miúdas de que quem faz letras é, na verdade, um jornalista frustrado. Eu não sei, não sou eu que estou falando, é o que eu já ouvi na minha vida. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. E aí eu passei, gente, muito tempo fazendo cursinho pré-vestibular para passar em letras e não conseguia passar. E aí o que que aconteceu? A minha tia com quem eu sempre morei passou num concurso para uma... Ela é professora, ela é pedagoga. Ela passou num concurso para o IF de Santa Catarina. E aí ela, um belo dia, olhou para mim e disse assim, sabe, Thaís, aqui tem um curso de moda gratuito técnico. Quem sabe tu não tenta? Vai que tu gostas. Passei e vim fazer moda em Santa Catarina, um curso técnico de 1 ano e meio. E aí, quando eu comecei a estudar moda, foi muito engraçado porque era diferente de tudo que eu já tinha feito e tudo do que eu entendia que era estudar. Era muito criativo, era muito dinâmico. A gente passava muito tempo no computador pesquisando referências e criando e fazendo colagens. É muito prático. O curso de moda é muito prático, né? Você bota muito a sua mão na massa, então não dá muito tempo de você ficar entediado. Eu terminei o curso técnico em 2012 e aí, como aqui onde eu moro ainda não tinha, não existia o curso superior de moda, eu disse, bom, vou ter que voltar para o Rio Grande do Sul
e estudar, fazer faculdade. Eu estava decidida, não é isso aí, é isso que eu vou fazer para minha vida, me achei, me encontrei finalmente. E é muito frustrante, né, gente, porque eu via os meus amigos da escola, os meus primos, as pessoas que eram da minha idade, e eles já estavam trabalhando, eles já estavam no meio da faculdade, já estavam começando uma vida profissional, correndo atrás de comprar carro, tirar carteira, né, e morar sozinho, e eu, no início dos meus 20 e poucos, ainda não tinha construído nada disso. E eu tava ficando bem frustrada, isso foi minando um pouco a minha autoestima também. E aí, gente, que eu voltei para Porto Alegre em 2012, o ano era 2012, e eu fui fazer vestibular. Escolhi a faculdade em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que se chama Fevale. Fiz o vestibular, passei, finalmente, passar no vestibular que eu queria, passei e comecei a estudar na Fevale, na Universidade Fevale. E eu posso dizer para vocês tranquilamente que mudou a minha vida, completamente. Eu digo que mudou a minha vida porque e mudou completamente. Mudou tudo para mim a partir do momento que eu entrei na faculdade de moda. Uma coisa que eu sentia é que, assim, por exemplo, eu já estava ali na casa dos 22, 23 anos quando eu comecei a faculdade de moda. Ou seja, eu estava começando a faculdade quando a maioria das pessoas já está concluindo. Eu era um pouco mais velha do que as minhas amigas de faculdade, as minhas colegas. Estavam ali na casa dos 18, 19 anos. Eu era um pouco mais velha. Até tem uma expressão em inglês que eu adoro, que é aquele, como é que é, late bloomer, sabe? Que é uma expressão que a gente usa para pessoas que a vida acontece mais tarde para elas. Eu sou um pouco late bloomer, as coisas acontecem, sempre aconteceram um pouco mais tarde para mim na vida. Durante o curso de moda, eu consegui um estágio dentro da faculdade mesmo, num local chamado Centro de Design. Acabei indo morar em Novo Hamburgo, que é um pouco, para quem não sabe, Novo Hamburgo é um pouco longe de Porto Alegre. Então eu tinha que pegar muito ônibus, muito transporte. Eu acordava às 5:30 da manhã para ir para a faculdade, para chegar às 9 horas para o horário da aula, fazendo todas as baldeações. E aí, para voltar da faculdade, eu saía meio-dia, chegava 3 horas da tarde em casa. Então, assim, eu não tinha como trabalhar, porque, né, eu chegava 3 horas da tarde em casa. E aí, quando eu consegui esse estágio dentro da faculdade, meio período, eu acabei me mudando para Novo Hamburgo. E que para o meu desenvolvimento pessoal como uma jovem mulher foi muito importante, porque foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu estava vivendo. Mas, assim, embora eu tivesse mais idade, assim, do que as minhas colegas, eu era emocionalmente muito imatura, né? Eu me coloquei em situações insalubres durante a faculdade com pessoas que não eram para mim. E é por isso que eu digo que mudou a minha vida. Mudou a minha vida completamente. Mas eu fui estagiar no Centro de Design. E foi muito bom, eu aprendi bastante coisa lá. Foi bem interessante, foi um período muito recompensador, rico para mim. Mas eu sempre me senti muito impostora dentro da faculdade de moda. Pelo simples motivo de que eu não sabia costurar direito. Eu nunca fui boa com modelagem nunca clicou na minha cabeça, porque é basicamente uma engenharia. Eu nunca exercitei. Eu sempre fui muito melhor falando, escrevendo, tendo um pensamento mais crítico. Não que eu não seja criativa, eu consigo produzir croquis, eu adoro desenhar, gente. Passei muito trabalho para aprender, inclusive, tá? Ai, o que acontece é que eu me sentia muito impostora, né? Então, por conhecer as minhas fragilidades e as minhas capacidades um pouquinho, eu não me aventurei tanto quanto eu poderia. E essa é uma dica para quem está pensando em fazer moda em 2025 ou fazer qualquer tipo de faculdade. Não tenha vergonha de ter cara de pau, de falar com as pessoas quem você é, o que você sabe fazer, e podendo, explore mais
os seus talentos, faça todos os cursos de todas as coisas que a faculdade oferece, que você não domina. Vá em palestras, faça estágios, todos possíveis. A partir do momento que você puder pegar um estágio, faça um estágio. Porque foi isso que eu sinto que me faltou dentro da faculdade. Eu não trabalhei o suficiente. E eu me arrependo um pouco de ter feito isso. Eu poderia ter explorado mais, criado mais habilidades que eu não dominava. Por exemplo, Novo Hamburgo é um polo muito forte de calçados. E eu não gostava daquilo, né? Mas assim, era um polo da Schutz, da Arezzo, as fábricas estão todas lá. E aí o que acontece? Você vai tentar pegar um estágio e você não tem nenhum tipo de conhecimento a respeito de calçado. E isso me limitou muito a ponto de que quando eu terminei a faculdade de moda, eu não consegui trabalho na área. Por culpa minha. Mas tiveram outros fatores, tá, gente? Não foi culpa só da moda. Quando eu terminei a faculdade de moda, eu terminei com um pensamento, porque assim, antes disso, é bom contextualizar que eu já estava mergulhada na cultura pop quando eu terminei a faculdade. E eu decidi que eu ia fazer o meu trabalho de conclusão, o meu TCC, sobre a Marvel, a DC, sobre super-heróis, e eu decidi fazer um TCC sobre a Mulher Maravilha. Aí eu me dediquei de corpo e alma para aquele TCC, eu dei tudo de mim, dei o nome, dei o sangue, dei a honra, mesmo não entendendo basicamente nada de modelagem e costura, eu fui lá, eu mesma produzi todas as peças que no final do curso você tem que produzir 4 peças, pelo menos na Fevale, você precisa produzir 4 peças, né, e depois tem um desfile e tudo mais. Vou deixar um pedacinho do desfile aqui para vocês verem. Eu fiz um TCC sobre a Mulher Maravilha, do qual eu tenho muito orgulho. Eu estudei um texto histórico, um recorte social, as mulheres da época, de 3 épocas em especial. Quando a Mulher Maravilha foi lançada, na década de 40, e o que estava acontecendo no mundo com as mulheres na década de 40, para justificar aquela estética da Mulher Maravilha. Depois eu fiz um recorte social dos anos 70, quando nós temos a Linda Carter, uma das séries de maior sucesso da TV sobre quadrinhos, que era a série da Mulher Maravilha, com a Linda Carter nos anos 70, então eu expliquei o que estava acontecendo no mundo, para que a Mulher Maravilha tivesse a aparência da Linda Carter. E depois eu fiz um recorte de mais ou menos o que estava acontecendo em 2015, século XXI, né? No século XXI, para que nós tivéssemos pela primeira vez no cinema, a Gal Gadot como Mulher Maravilha. Então foi isso que eu fiz. Lógico que para você analisar um século que ainda está em desenvolvimento, você precisa de um certo distanciamento, né? Então eu dei mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo conosco, com as mulheres, com o mundo, com a sociedade. A gente ainda não estava vivendo essa onda conservadora com tanta força. Eu acho que ela aconteceu ali depois de 2018 com mais força. Em 2016 ainda não era tão forte. E aí eu fiz todo um recorte, eu tenho muito orgulho disso, tá, gente? Muito orgulho, pois tirei 10 nos 2 TCCs, no TCC 1 e o TCC 2, que a gente tem que fazer para o curso de moda. Tenho muito orgulho disso. Mas eu saí da faculdade de moda com a absoluta certeza de que eu tinha feito o curso errado. Porque eu conversava com muitas pessoas de muitos cursos, inclusive com professores, docentes da faculdade, e eles me diziam, e eu dizia para eles assim, eu queria fazer jornalismo de moda. E eles olhavam para minha cara e diziam assim, mas isso que tu quer é muito difícil. E aí eu sabia que as minhas capacidades técnicas de modelagem, costura, eram limitadas, né? Então eu não tinha total confiança naquilo que eu sabia que eu tinha aprendido, apesar de já ter um curso técnico e ter feito superior durante 4 anos, eu não tinha confiança naquilo que eu estava fazendo. Besteira. Só tinha uma coisa que eu tinha certeza que eu queria, era trabalhar com cultura pop. Eu gostava de moda, adorava moda,
mas eu achava que não era pra mim. Mas aí o que aconteceu? Lembra que eu falei pra vocês que eu me meti em situações com pessoas com quem eu não deveria ter me metido? Pois é. Por causa dessas situações eu acabei entrando em depressão. Não é mesmo? Entrei em depressão, tive crises de ansiedade horrorosas, fiquei doente mentalmente e fisicamente. Então foi 2017, 2018 foram anos muito complicados para mim, porque eu estava formada, desempregada e depressiva e doente. Me meti em situações insalubres e sobrevivi a todas elas, tá bom? É sobre isso, é sobre escolhas, né, gente? Tá tudo bem. Estava com o quê? 27, 28 anos, já quase na casa dos 30, desempregada, depressiva, e sem saber o que fazer, porque na minha cabeça eu deveria ter feito jornalismo. Eu ainda acho que eu deveria ter feito jornalismo. Mas o que acontece é que eu não conseguia trabalhar na área, principalmente aqui em Santa Catarina, que eu saí do Rio Grande do Sul, voltei para Santa Catarina, e eu tentei trabalhar na área, e aqui é um polo muito forte de indústria, que é justamente aquilo que eu falei para vocês lá, que eu não dominava. Porque durante a faculdade eu não havia explorado tantas as minhas possibilidades, e eu também pequei em fazer mais estágios. Então, assim, estava meio perdida sem saber o que fazer. Acabei indo trabalhar com inglês. Tentei durante de 2017 a 2025, que nós estamos, eu tentei várias vezes criar conteúdo para a internet, mas quando a cabeça da gente não tá boa, não tem como continuar com nada, né, gente? Pois é. Eu havia desistido da moda, mas muita terapia depois e muitos conselhos depois, eu ouvi de alguém que eu tinha uma formação muito legal, 2 diplomas muito legais, e que eu deveria usar esses diplomas. Mas aí, eu já tinha me formado há muito tempo. Eu não estava trabalhando na área, como é que eu ia usar o diploma para fazer qualquer coisa com eles? Eu nunca achei que eu poderia ser autoridade na minha área, porque a gente vive muito também na questão de que intelectuais, né, pessoas que produzem pensamento crítico ou que fazem, leem muito, ou que estudam muito, não são necessariamente tão valorizados quanto aquele que tem um conhecimento técnico braçal, né? A gente ainda vive, principalmente num país que é muito assim, que não valoriza tanto intelectuais, né? Acho que muito também porque a gente tem a questão das mídias sociais, de que todo mundo tem uma opinião para dar hoje em dia. A gente vive num mundo de muitos influenciadores, mas poucos especialistas. Então eu nunca me apropriei desse conhecimento que eu tinha, do fato de que eu nunca deixei de ler, do fato de que eu nunca deixei de me informar, e eu achava que não era para mim. Então, hoje, em 2025, no auge dos meus 35 anos, quase 36, e esse é o momento que vai olhar para mim e vai dizer assim: nossa, não parece, tá bom? Que senão a gente já não vai mais ser amigo, que não tem como fortalecer essa amizade. Hoje, dos meus 35 anos, eu decidi que estava na hora de voltar a fazer o que eu queria ter feito, que é falar de moda e cultura pop. Afinal, eu sou sim uma especialista em moda e cultura pop. Agora eu vou conversar diretamente com você, jovenzinho, que pensa em estudar moda em 2025. Porque nós vamos entrar num outro departamento aqui que não fala a respeito de mim, mas a respeito de quem quer estudar ou está estudando nesse momento e, de repente, como todos nós que já pisamos o pé dentro de uma universidade que se questiona se essa é a decisão mais acertada, pensa em desistir, porque é normal. Todos os dias, durante os 4 anos, eu pensei, e se eu desistir? Eu sei que a gente vive num mundo de influenciadores digitais, principalmente influenciadores de moda. Existem muitos. Mas leve em consideração que esses influenciadores de moda geralmente são pessoas que têm informação de moda. O que é diferente de entender a roda, a grande engrenagem por trás da moda. Isso é completamente diferente. E o que é ter informação de moda, né?
tem informação de moda é uma pessoa que tem acesso ao que é tendência, ou seja, ela acompanha desfiles, ela segue pessoas que estão ali trabalhando dentro das grandes marcas que ditam as tendências de moda que nós vamos usar no inverno, no verão, na primavera e no outono. Ou seja, ela tem acesso a isso, ela tem como comprar essas roupas que são tendências, e pela questão de ser uma pessoa estilosa, né, isso é ter informação de moda, é ser uma pessoa estilosa, não necessariamente totalmente estilosa, porque na minha concepção, no que eu entendo por moda, uma pessoa que usa o que está na moda não é necessariamente uma pessoa estilosa. É muito mais sobre o que você faz dentro do seu estilo pessoal, daquilo que você gosta, da sua personalidade, daquilo que você é, como que você usa essas micro tendências, ou seja, micro tendência é aquilo que você vai comprar na Renner. É aquilo que você vai comprar na C&A, nas boutiques da sua cidade, que está na moda. Por exemplo, esse inverno só o que eu estou enxergando é estampa de oncinha. Ou seja, temos uma micro tendência. Tá na moda, estampa de oncinha. Muito bem, mas não combina comigo. Então você não vai usar. E isso não te torna uma pessoa menos estilosa. Isso te torna uma pessoa que conhece o seu próprio estilo e que vai respeitá-lo. Não vai usar algo só porque está na moda. Mas nós temos uma infinidade de pessoas hoje na internet que fazem justamente isso. Que usa o que está na moda e se torna uma referência de estilo. Mas muito mais interessante é você ver o que está na moda e adaptar para o seu estilo pessoal, para a sua realidade. Eu não gosto de estampa de oncinha, mas eu vi uma estampa de oncinha que era preta, totalmente preta, era só ali o gráfico da onça. Essa eu já gosto um pouco mais. Então é essa que você vai usar, se você quiser. Entende a diferença? Nós vivemos num mundo em que existem muitos influenciadores com informação de moda, mas não necessariamente pessoas que sabem pensar a moda. Porque a moda, meu amor, não é só o que você veste. A moda é política, a moda é a sociedade, a moda é economia, é o retrato geopolítico do mundo. A moda reflete aquilo que está acontecendo no mundo naquele momento. Então você não tem como você separar uma coisa da outra. E é por isso que eu acho que vale sim a pena fazer moda em 2025, porque nós estamos carentes de especialistas. Nós temos muitos influenciadores, mas poucos especialistas. E aí nós temos muitas pessoas que sabem o superficial e que estão aí abrindo as suas câmeras e influenciando milhões de pessoas, e muitos críticos envergonhados do seu conhecimento, que não querem passar o que eles sabem, o que vocês sabem, por vergonha. Se você não quer ser um crítico de moda, exercitar o seu pensamento crítico, talvez você queira abrir a sua marca. Eu quero ter minha marca. Beleza? Então vamos ter a sua marca. Vamos vestir corpos reais. Vamos vestir pessoas de verdade. Vamos vestir a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, que não encontram roupa bonita para elas porque elas têm vergonha do corpo. Vamos encontrar materiais que não agridam o meio ambiente, porque o meio ambiente está gritando por socorro. Mas eu acho isso uma chatice. Meu amor, você vive nesse planeta. E este planeta está pedindo socorro. A gente precisa ter um pouco mais de consciência. Não que eu não culpe o agronegócio por isso, tá bom? Mas vamos pensar numa moda diferente. Vamos vestir outros corpos além de uma menina jovem, rica, independente, magra, alta. Quando dentro da sua casa, a sua irmã, que está um pouquinho acima do peso e que tem gordura localizada e a coxa grossa, não consegue encontrar roupa. A gente precisa ser um pouco mais de verdade com a moda, ser um pouco mais realista, olhar menos para as influencers, para as atrizes de Hollywood e um pouco mais para a nossa realidade.
Porque eu, particularmente, não conheço uma mulher que não tenha insegurança na hora de se vestir. Eu conheço pouquíssimas mulheres que são seguras e confiantes na hora de se vestir. E que elas retratam isso pra mim. Ah, eu queria usar isso, mas ai, não é pra mim, eu tenho vergonha. Ah, porque nada fica bem em mim. É desse público que eu tô falando. É esse público que eu gostaria de ver as próximas gerações influenciando. Não só influenciando, né, mas trabalhando para atendê-los, né? Mulheres reais, homens reais, porque não é só mulher que tem dificuldade. Homem também tem. A ponto de que a maior parte dos homens que eu conheci na minha vida, e quando eu digo, ah, porque eu sou especialista em moda, eu trabalho com moda, eu sou formada em moda, a primeira coisa que eles dizem é, ah, mas eu tô bem vestido? Eu tô estiloso? Não conheço uma pessoa que não tem insegurança na hora de se vestir. Então eu acho que sim, você, jovem que está aí me assistindo, você pode atender esse público que está bem carente de atenção. E agora, por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre a Central C. Martins. Mas antes de eu falar sobre a Central C. Martins, vou te lembrar para mais uma vez, tu já se inscreveu no canal? Não? Então vai lá. Se inscreve no canal rapidinho. 10 segundos. Também deixa um likezinho, é muito importante para mim, vai me ajudar muito. E aí o YouTube vai te entregar mais vezes o meu vídeo, caso assim, né? Caso assim tu goste desse tipo de conteúdo, tá bom? Então tá bom. Um beijo. É isso. Um beijo da Anitta. Agora, vamos falar sobre a Central C. Martins. Por quê? Como é que isso aconteceu, Thaís? Nem eu sei, mas o que que eu fiz? E que você que está aí me assistindo, talvez tenha vontade. A primeira coisa que é importante a gente falar é que, assim, não é impossível. Se eu conseguir, tu também consegue. Em 2023, quando eu decidi voltar a trabalhar com moda, disse assim, não, mas agora eu preciso estudar. É muito importante estudar. E, de novo, era muito mais porque eu achava que eu não tinha propriedade para falar o que eu gostaria de falar, porque eu nunca trabalhei, de novo, a questão da força braçal, né? Do que qualquer outra coisa. Hoje eu percebo isso. E eu sempre tive uma vontadezinha, assim, aquela borboletinha no estômago, aquela vontadezinha de morar fora, né? E aí eu fui atrás de um programa que eu achava que eu me encaixava no currículo para fazer um mestrado. Fui, cacei aqui, cacei ali, cacei acolá. Fui na Central C. Martins, porque, né, somos ambiciosos, né? Não adianta só fazer um mestrado. Tem que fazer um mestrado na melhor faculdade de moda do mundo. What, like it's hard? Eu encontrei um programa de culturas, historiedades e culturas sociais, um negócio assim. E tinha uma professora, inclusive acabei de me lembrar que eu sonhei com ela essa noite. Mas entrei em contato com essa professora, por quê? Porque eu fui ali analisando os currículos, vendo quem eram os professores do mestrado e tal, e eu descobri que essa professora estudava brasilidades. Sim, meu amor, ela estudava brasilidades em Londres, na maior faculdade de moda do mundo. Tá bom pra ti? Pois é. Eu sou brasileira, olha que coincidência. Entrei em contato com ela, mandei um e-mail pra ela. Assim mesmo, na cara de pau, tá, gente? Cheguei e disse, oi, então, eu queria estudar aí, eu tenho interesse em fazer uma pesquisa sobre mulheres e moda latina, e eu queria saber se tu tá interessada. E aí eu recebo um e-mail automático dizendo que ela estava num ano sabático. Eis que no outro dia ela me responde. Diz, estou interessada, vamos marcar uma reunião. Gente, eu me tremendo na base, assim, ó. Né? Aquela coisa toda. Fiz a call com ela gostou de mim, eu gostei dela, ela gostou do tipo de conteúdo, ela me falou o que é que estuda nesse curso, nesse mestrado, o tempo que dura, que é 1 ano e meio, que é lá em Londres, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela, assim, eu gostaria que você se aplicasse para uma das vagas. Eu disse, claro, professora, eu vou aplicar. Mas já aplica logo.
Ela me deu, tipo assim, ó, 1 semana, 7 dias. E lá vai a Thaís fazer IELTS, porque eu não tinha o certificado de proficiência em inglês. Fiz o IELTS. Fui atrás de currículo, escrevi o artigo. Fazia anos, desde o meu TCC, que eu não escrevia um artigo. Fui lá, escrevi o artigo, fiz um artigo só sobre brasilidades, moda brasileira fora do olhar eurocentrista. Para vocês deixarem de ser vira-lata, tá bom? Fui, escrevi, mandei. Nunca vou me esquecer, eu estava em Florianópolis com minha tia e eu recebi um e-mail dizendo que eu havia sido aprovada. Eu estava sendo convidada a estudar na Central Saint Martins. Gente, foi um dos melhores dias da minha vida, que não durou muito tempo, mas foi um dos melhores dias da minha vida, que eu chorava de alegria e emoção. Só que o que aconteceu? Eu não me informei direito, não pesquisei direito, eu descobri que eu tinha passado sim, só que sem bolsa de estudos. E aí, como é que você vai para a Inglaterra, onde a moeda é a libra, estudar por 1 ano e meio, um curso que só a tuition, que é a taxa que você paga para estudar, que tem que pagar o curso, né, lógico, é 30 mil libras. Só o curso. Aí, quando eu descobri que eu não ia conseguir R$ 1 milhão para estudar em Londres por 1 ano e meio, eu entrei um pouquinho em depressão, assim, gente, porque era um sonho. Eu carrego o orgulho de ter sido aprovada, de ter sido convidada a estudar na Central Saint Martins. Digo para você, tente. Vai na cara de pau, faz como eu fiz. Manda um e-mail para algum professor que tu acha que o que tu fala é interessante para o que ele estuda também. E tenta bolsa de estudos. Primeiro vê se a universidade tem bolsa de estudos, tá? Primeiro vê isso. E depois vai explorando. Porque existe espaço, sim, para estudar a nossa cultura, a nossa brasilidade lá fora. Tem gente interessada. Gente, tem gente interessada em Londres, que é uma das maiores capitais da Europa. Eles estão falando de moda não eurocentrista. Eles estão interessados nisso. Tem lugar pra gente lá fora. Eu me despeço de vocês com esse vídeo. Espero que tenha sido útil em algum momento para vocês. Agora a gente já se conhece, a gente já é íntimo. E eu espero te ver de novo no canal em algum momento, tá bom? Já aproveita e assiste algum outro vídeo, o primeiro vídeo do canal, vou deixar linkado aqui em algum lugar. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo, tá bom? Cuide-se e não esqueça, a verdade tá lá fora.